Paz do Senhor dos irmãos. Amém. Vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração, pedindo a Deus que já venha nos abençoar. Possamos entender um pouco mais sobre o pecado e fugir dele. Oremos a Deus. Querido Deus e eterno Senhor, nós te agradecemos, louvamos o teu nome, bendizemos a ti, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito, operado em nosso meio. Derrama, pois, da tua graça, da tua unção sobre as nossas vidas, nos ajudando em tudo, Senhor, a compreender a tua palavra, a compreender, Senhor, os teus propósitos, abrindo o nosso entendimento, Senhor. Eu te peço nesta noite, dada a tua graça e sabedoria, por amor do teu nome, Senhor. É o que pedimos e agradecemos desde agora e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém. Então vamos lá. Falamos um pouquinho. Agora, como nós já estamos na reta final dessa matéria, nós vamos ter a martirologia, soteriologia, que após o pecado nós vamos para a salvação. E da salvação a gente vai entrar em eclesiologia, que é o estudo da igreja. Terminando a igreja, a gente já entra em escatologia, tá? Lembra que quando nós estávamos estudando o Apocalipse, eu falei para vocês que a escatologia, ele vai pegar toda a história de uma forma cronológica, tá? Porque às vezes dentro do Apocalipse você tem as variações, você vai e volta, como a gente viu lá em Apocalipse. Já em escatologia a gente começa desde o começo até o fim, tá? Então aí, terminando a escatologia, a gente termina a teologia sistemática. Passando a teologia sistemática, nós já vamos entrar em outras matérias como hermenêutica, homilética, geografia, arqueologia, filosofia, e assim ia para onde for. Assim vai. Amém? Então vamos lá. Quando a gente fala de amartiologia, que é justamente a doutrina do pecado. O que é o pecado? Vocês que são conhecedores do pecado, diga para mim. Sem julgar, sem julgar. O que é o pecado? Mais pratica, mas não sabe. É possível pecar sem saber? Sim. E é pecado? Eu não sei. Seria pecado, mas seria atribuído? E aí, é pecado ou não é pecado? É culpa nossa de termos o pecado? Quem deu início ao pecado? Quem formou o pecado? Como que o pecado é transferido de um para o outro? Não é? Por que o pecado nos causa esse distanciamento de Deus? E por que nós temos que pagar uma dívida que não era nossa? Já ouviram tudo isso? E o que é pecado, gente? A palavra amarte, já do grego, já deixa bem claro para nós, é o estudo do pecado. Amarte quer dizer, para nós, tradução pecado. Mas dentro da questão grega, também do hebraico, como veio transferido, a palavra sempre vai dizer errar o alvo. A palavra pecado quer dizer errar o alvo. Ou seja, é como se, por exemplo, eu tenho um alvo lá na frente, eu vou ter que acertar esse alvo e eu erro. Eu cometi um pecado, porque eu errei o alvo. E qual é o nosso alvo? Agradar a Deus? Qual é o nosso alvo? Salvação? Qual é o nosso alvo? Por que nós fomos criados? Por que nós existimos? Por que Deus ainda permite que a gente consiga viver esse tempo de pecado? E o que é esse errar o alvo? O que é pecado? Quando vocês ensinam os seus filhos, vocês dizem o que é para os seus filhos? Fazer o certo. E o que é o pecado? E o que é o errado? O que é o certo? Aí a gente entra na questão milenar, já vamos colocar já dentro da filosofia, a questão de moral, a questão de ética, o que é o certo, o que é o errado, não apenas só para com Deus, mas também um para com os outros. Como que isso funciona? E é uma briga milenar entre os filósofos até hoje sobre essa questão.
Mas quando a gente fala na questão de pecado, nós precisamos entender o que realmente é esse pecado. O que causa o pecado? Como que ele veio surgir? O que nos faz? O que nos acaba acontecendo conosco? Quando a gente fala errar o alvo, Deus ele criou o homem com um objetivo. Qual é esse objetivo? Adorar a Ele, servir a Ele, mas não por obrigação, mas sim por amor. Quando nós entramos já justamente nessa questão assim, eu estou fazendo algo por obrigação, fazendo algo com compromisso, fazendo algo por querer agradar alguém, eu já estou errando o alvo. Por quê? Deus nos convocou, Deus nos chamou justamente para o amor. Se você, até o apóstolo Paulo ele deixa bem claro, mas o mais importante é o amor. Quando nós erramos esse alvo, tudo isso acaba sendo pecado. Tudo que eu faço sem amor é pecado. Então, tanto para com Deus como também para a nossa vida. E quando a gente fala, como alguns às vezes tratam de forma errônea até, dizendo assim, é você não cumprir as leis. Se você não cumprir as leis, você está pecando. Não é só isso. Não é apenas cumprimento da lei. A lei, como o apóstolo Paulo nos ensina, a lei ela veio mostrar o quê? O pecado. O erro que nós já estávamos cometendo. Ela é como se fosse um espelho. Apenas mostrou a realidade. E que o homem era pecador e necessitava do quê? De um Salvador. Quando a gente pensa nessa questão, vamos lá. Pensando na questão do pecado, da onde veio o pecado, como surgiu, de que forma existiu, de que forma veio aparecer? Vamos lá. Alguns colocam que o pecado começa em Adão. Então vamos lá em Adão. Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2. Verso de número. Deixa eu achar aqui. Verso de número 16. Antes disso, vamos lá para o capítulo 2, verso 9. Lembrando que Adão, vamos falar de uma geração adâmica, ok? Porque nós já falamos das aulas passadas, eu não vou revisar. Quantas gerações antes de Adão? 5. Adão é a sexta. Aí vocês vão falar assim, mas por que Adão é a sexta? Quem garante que Adão é a sexta? É justamente porque lá em Salmo 102. Salmo 102? Salmo 102, que vai me lembrando na cabeça agora, eu vou lembrar aqui. Salmo 102, e o verso de número 18, diz assim, Salmo 102, 18: Isso se escreverá para a geração futura, e o povo que se criar louvará ao Senhor. Então quer dizer, uma geração futura, uma geração que será criada, e essa geração que será criada, ela louvará ao Senhor. Então essa geração que será criada, os teólogos da teologia histórica colocam o seguinte: essa é a 7ª geração, é a geração perfeita, é a geração que encerra. E quando nós colocamos lá o final do Apocalipse, o encerramento, e Deus diz assim, que vai ser criado um novo céu e uma nova terra, a partir dali vai ser criada uma nova geração, a 7ª geração, a geração perfeita, a geração que deveria ter começado com Adão, uma geração perfeita, uma geração que não vai pecar, mas essa geração também terá escolha, só que ela escolherá o que é correto. Deu para entender? Então, se é a 7ª geração, nós vamos contando para trás agora. A 6ª seria Adão, a 5ª seríamos nós, a 4ª seria os lá os Neandertais,
A terceira, a segunda, só Deus sabe quem é. E a primeira geração, quem sabe há 4 milhões de anos, seria a Lucy lá, os Australopithecus. Ok? Por enquanto. Se até a gente souber outros assuntos pelo meio do caminho. A nossa é a quinta. Você é judeu? Então é a quinta. Judeu é a sexta geração. É a geração mais recente. É a geração mais nova. Não é à toa que tem um QI maior que o nosso. Aí você vai falar, mas como que sabe que tem um QI maior que o nosso? Eles são inteligentes. É que não fizeram o teste no brasileiro ainda. Deixa eu fazer o teste. Matéria binomial. É fenomenal. Mas vamos lá. Gênesis, então, vamos voltar lá para Gênesis capítulo 2, verso 9. Porque, como alguns teólogos colocam que Adão foi o que deu início ao pecado, não tem como concordar ou corroborar essa ideia. Capítulo 2, verso 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Então, no meio do jardim tem uma árvore chamada árvore da vida. Quem comer desta árvore tem vida eterna. Adão ia viver para sempre? Se ele comesse do fruto. Muita gente acha assim, não, Adão era para viver eternamente. Não, Adão só viveria para sempre se ele comesse da árvore da vida. Mas ele não comeu. E aí você vai perceber Deus lá na frente falando, ó, agora é hora da gente tirar a árvore de lá. Se deixar, o homem está em pecado, e agora se ele come o fruto, como que nós vamos tirar o pecado? Então precisa acabar com essa geração. Então lá na frente você vai perceber Deus falando, precisa tirar a árvore da vida, porque a partir do momento que comer, ele vai viver para sempre. Então Adão não viveria para sempre. Ele só iria viver para sempre se ele comesse da árvore da vida. A árvore foi colocada lá no meio. Ótimo, olha que maravilha. Verso 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem dizer: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então a da vida ele podia comer. Podia. E o boca aberta comeu? Não. Escolheu qual? Tinha a árvore da vida. Mas ele, olha como o inimigo ele vai agir. Não é? A árvore da vida está lá no meio. Ele não se interessa pela árvore da vida. Ele se interessa justamente na árvore que não pode comer. Então vamos lá. Professor, Adão nós usamos aproximadamente 7% do cérebro. Adão usava mais? 100%. Antes do pecado. Depois do pecado, ficou pior que nós. Nessa decisão já perdeu os partos. Eu acho que ele não usava 100%. Essa deve ser 100% porque ele foi criado perfeito. antes de Eva, né? Depois já foi perdendo. Já vai cortando as asinhas dele. Então vamos lá. Aí alguém diz assim: tá vendo como Adão era inteligente? Colocou o nome em todos os animais. Não foi todos os animais, somente animais domésticos. Tá? Então, ó, verso 20: Adão pôs o nome de todos os animais, todos os nomes do gato, aves do céu e todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que se tivesse diante dele. E lá no verso de número 25 diz: e ambos estavam nus, e o homem e a sua mulher não se envergonhavam. Ou seja, os dois estavam nus no jardim e não se envergonhavam. Aí eu vi uma história um dia que eu fiquei escandalizado. Que Adão e Eva, eles tinham um brilho tão forte que não dava para ver a nudez. Era um brilho, era muito forte. Eu fico imaginando quando a Eva foi criada, Adão ficava até com o olho, nossa, quem é essa, meu Deus, quem é essa? Então, não tem lógica. As pessoas às vezes acham que a questão de ficar nu é pecado, e não tem nada a ver. Olha, se for casado, tá? Pelo amor de Deus. É mal. Mas, ou seja,
Não havia problema entre eles, porque eles estavam nus no jardim e não havia problema. Os índios, você sente alguma dificuldade em ficarem nus? Hoje em dia sim, porque hoje a gente Não, mas mesmo assim, ainda existem tribos que não têm contato com o ser humano, e com o homem branco, não é? Não tem contato. Então, e eles ainda vivem nus, sem problema algum. Né? E até a FUNAI tem uma grande dificuldade para manter os seres humanos longe deles, porque quem chegar por perto eles matam. Então tem que tentar manter o mais íntegro, o mais possível, melhor, para evitar que haja esse contato para causar problemas. Então, eles ainda vivem nessa simplicidade, nessa inocência, vamos assim colocar. Por quê? Eles não participaram do fruto. Eles não participaram do fruto. Quem que comeu do fruto? Adão. Os índios estão aqui há mais de 200 mil anos. Estão bem antes de Adão. E já é pensado que talvez eles tivessem vindo para cá através de barcos, ou pelo Estreito de Bering lá. Então, quer dizer, já estão aqui há muito tempo. Então essa situação acaba fazendo que há uma divisão. O problema é quando chegaram os espanhóis e os portugueses chegaram para cá. Aí já era. Né? Quase 80% da população indígena morreu. Mas nesse caso é porque eles não têm o pecado, ou porque o pecado para eles não chegou da mesma forma que os outros? Eles não têm o conhecimento do bem e do mal. Pecado já é uma outra situação. Tá. Mas, por exemplo, então as outras gerações, as anteriores a Adão, elas podem ter sido terem pecado, porém não ter o conhecimento do bem e do mal? Sim. Que é o que acontece. Por exemplo, a geração de Lúcifer. Eles não comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, quer dizer, mas pecaram. Lúcifer também. Então o pecado é antes da questão do conhecimento do bem e do mal. Pastor, só que eles têm muita sabedoria também, né? Porque eles preparam a moça, o rapaz para se casarem, né? Sim. Eles não podem se ver, ter contato antes do casamento. Sim, não, aquilo é regras. Eles podem andar nus, mas eles se respeitam, né? Sim. Não tem esse desejo de, estou vendo a mulherzinha no livro. Não. Tem, né? Existe até uma situação, uma vez eu estava vendo uma reportagem assim, o repórter perguntou para o chefe da tribo, assim, mas não tem nenhum índio que fica de olho no Taíndia aí? Aí ele falou assim, se souber a gente mata. Então quer dizer que existem regras. Existem regras, gente. Mesmo vivendo em tribos, em comunidades, as regras sempre vão existir. É o que a gente chama, como o John Locke podia dizer, é o contrato social. Não precisa estar escrito, mas é o respeito mútuo que existe entre as pessoas. Ou seja, independente, a partir do momento que eu vou viver numa comunidade, precisa existir regras. Por quê? Eu não posso ir além daquele outro. Não é? Se eu for além, eu estou pecando. Por que pecando? Porque eu estou infringindo a regra daquele grupo. E é o que acontece dentro de uma tribo indígena. Mesmo sendo, a gente até acha assim, eles são ignorantes. Na realidade, gente, assim, alguns historiadores colocam assim, se os espanhóis não tivessem chegado, se Colombo não tivesse chegado para cá, nem os portugueses tivessem vindo para cá, a nossa cultura possivelmente seria muito mais avançada do que os europeus. Sabe por quê? Os incas, maias e os astecas, eles tinham uma inteligência gigantesca. Eles foram capazes de construir coisas que a Europa não fez. Eles já tinham escrita, eles já tinham livros escritos aqui. E os incas já estavam tomando parte das cordilheiras dos Andes, já chegando para o Amazonas, ou já é descoberto que tem parte dos incas no Amazonas. Então, quer dizer, eles iam tomar posse de tudo. A diferença é que assim, os índios aqui brasileiros, como a Luzia, que foi encontrada em Minas, ela era já pertencente, que alguns colocam a raça negroide, que é pertencente à África, porque a fisionomia dela é diferente, só que os incas eram bem diferentes. Então o que alguns colocam? Possivelmente quando eles vieram, começaram a tomar posse de todos os lugares, justamente para plantio e tudo mais. Os espanhóis, quando chegaram no México, né, que entraram na cidade dos astecas, eles se admiraram da limpeza que havia. Era uma cidade extraordinária, não havia lixo, já havia sistema de esgoto, já havia água preparada para as casas, e eles já plantavam, é como se fosse, esqueci o nome agora, como se fosse chibancas, não é chibancas,
madeiras sobre a água que eles faziam plantio por cima, que a gente hoje chama de Hidropônico, né? hidropônica. Eles já faziam isso, os incas e os astecas na época. Quando os europeus chegaram, somente o espanhol que se aproximou lá para poder ver a cidade, ficou admirado porque nenhuma cidade europeia era tão limpa quanto a cidade dos astecas. Então você fala, então imagine se eles não tivessem vindo. Nós poderíamos estar muito melhor. Poderíamos até já estar indo para outros planetas. Não é? Porque a inteligência deles era muito forte. O problema é que quando chegaram os espanhóis, chegaram os portugueses, com o pensamento catolicista, já pensando assim, tudo que serve a outros deuses tem que morrer. Mataram um monte de gente, destruíram tudo que era documento. A gente só sabe metade, nem metade, pode-se dizer 10% do que eles eram. Porque todos os demais foram destruídos. Então, quer dizer, nós perdemos muito da nossa história, muito daquela questão da América, tá? Então, o que acontece? Até me perdi onde estava. E a questão deles serem idólatras, os índios, adorarem, por exemplo, o sol, a lua? Então, é assim, o ser humano, ele já tem dentro dele uma questão de adoração. Por mais que você pegue como eu já vi uma vez, teve uma vez uma pesquisa que fizeram uma vez, que pegaram uma criança e levaram para uma ilha, né, junto com seus pais, tal, e o pai era ateu e tudo mais, e falaram, aqui a gente não vai ensinar religião, não vamos falar nada sobre a religião, nada sobre o assunto, e já que os pais eram ateus, para mostrar que realmente a religião era uma coisa que é transmitida pelas pessoas. E um dia o pai pega o filho de joelho dobrado, olhando para o amanhecer e com os braços estendidos. Aí fala, filho, o que você está fazendo? Estou adorando o sol. Mas por quê? Porque é o que nos dá vida. Quer dizer, então já é uma coisa implícita em nós. A adoração está em nós. Não tem querido adoração no DNA? Já está em nós. Então nós precisamos adorar, nós necessitamos dessa adoração. Porque nós fomos criados para adorar a Deus. Só que o pecado nos desviou desse caminho. Estou dizendo que, a partir do momento que tem Adão e ele peca, bem, essa geração então ela vai entrar em pecado. Só que a geração que já estava aqui também já estava em pecado. Adão não dá início ao pecado. E é isso que eu quero falar para vocês. Que alguns falaram, não, o pecado começa em Adão. Não. Por quê? Quando a serpente já vai tentá-lo, quem que usa a serpente? Já é Lúcifer, certo? Que é o diabo, o calça curta, tudo aquele que maldade que está lá. Ele vai tentar fazer com que o Adão e Eva pequem. Quer dizer, o coração dele já está em pecado. Então não começa em Adão, o pecado já existia. Um exemplo disso quando você pega Gênesis capítulo 1 e verso 2. A terra estava sem forma, vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Abismo é condenação, trevas é pecado. Pastor, esse pessoal aí, essa geração antes de Adão, ele também teve uma opção? Sim, todos. Pecado? Todos têm. Mas não. Livre-arbítrio. Como os anjos também tiveram. Só que os anjos, diferente de nós, os anjos eles têm uma escolha só. Ou diferente do ser humano, que ele pode se arrepender, ele pecou, diferente quando você peca contra o Espírito Santo. E daí tem perdão mais, não tem nem arrependimento mais. Então, é uma situação do Espírito Santo, situação dos anjos. Eles, uma vez escolhido, não tem volta, porque eles não têm arrependimento. Como tem alguma religião por aí dizendo o seguinte, que Deus é mais cruel que o diabo. Porque quando o diabo pecou, Deus não aceita mais o perdão dele. Mas ele nunca foi pedir perdão. Quando eu era pequenininha, que eu ouvi uma vez na escolinha, e eu fiquei, nossa, indignada, coitado do diabo, não deixaram ele pedir perdão. Aí depois que a gente foi se tocar com ele, né? Na realidade, ele não pede perdão, porque ele não sente arrependimento. E o arrependimento está em nós. Nós nos sentimos arrependidos. Então pecamos e nos arrependemos. E uma hora vai chegar o limite da paciência de Deus também. Pastor Marcelo, acho que eu perguntei isso numa outra aula. Então por que Paulo escreve que por Adão entrou o pecado no mundo? Por quê? Se você ler todo o contexto, ele está falando dessa geração, a geração adâmica. O propósito dele é pregar sobre isso.
que por um homem entrou o pecado no mundo. Então quem é esse homem? Adão? O homem entrou no pecado no mundo, Adão. Será que é Adão? Por um homem entrou o pecado no mundo. Agora, quem foi esse homem? Mas é em Romanos que ele vai falar? Tem. Adão Romano? ou não? A memória já vai direto para Eu tinha marcado aqui, peraí. Em 1 Coríntios, né? E em Romanos também. Romanos 5:12. Aí o 14. No entanto, a morte reinou desde Adão. Sim. A morte que é o conhecimento do. Então, a morte fez o pecado. Ó, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Ou seja, se eu pecar sem saber, Que é a época da ignorância, né? Fala. é o que está escrito aí, ó. Mas o pecado não é imputado não havendo lei. Se não tem regra, como que eu vou saber que é pecado? Então, por isso existe a lei. Tá? No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Por quê? Você está falando, ele está justamente se referindo ao quê? A geração adâmica e a figura daquele que havia de vir. Então ele coloca de Adão para esta geração que ali está. Se nós pararmos para pensar a mar Mediterrâneo e toda aquela região, todo aquele território, pode-se dizer que toda a geração adâmica tomou conta daquele lugar. Mas então assim, o próprio ele está dizendo o seguinte, que entrou o pecado em Adão e toda essa raça foi condenada, até vir a figura de Cristo. Então ele está justamente se referindo a esta geração. Agora, as outras gerações, como eu falei, a Bíblia não relata como entrou esse pecado, de que forma veio. Porque mesmo antes de Adão, o pecado já existia. Olha só, vamos lá para Ezequiel 28. Ezequiel 28, verso 15, que fala de Lúcifer. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou. Quer dizer, o pecado estava em Adão, em Lúcifer. Já existia, até que ele encontrou. E aí ele abraçou a causa. Então quer dizer que mesmo antes de Lúcifer, o pecado já existia. Deu para entender? Ou seja, Adão não é o dono, o autor do pecado, e nem Lúcifer. Como alguns colocam dizendo, não, quem criou o pecado foi Lúcifer. Gente, o Lúcifer, ele não tem poder para criar nada. Por quê? O pecado já existia, ele só achou. E aí o pecado entrou nele. Então, quer dizer, o pecado começa a existir dentro dele. E aí você vai perceber que ele fala justamente quando ele se achou mais bonito, mais formoso. Ou seja, já criou nele aquele orgulho. E aí começa o pecado já em Lúcifer. Mas o pecado já existia. Então os seres ou gerações que foram criadas antes também já conviveram com o pecado. E isso é o exemplo que lá em Hebreus, capítulo 10, verso 26.
ele diz assim, ó. De outra maneira, está falando, se referindo a Cristo. De outra maneira, é necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Por que Cristo teria que morrer na fundação do mundo? 10 quanto, Fernando? Desculpa. Hebreus 9, 26. Desculpa aí. É que eu vi o 10 aqui embaixo. Errou o alvo, hein? Errei. Peguei. Hebreus 9, 26. Porque se Cristo ele veio morrer por causa do quê? Por causa do? Ele veio levar o pecado. E aí o Hebreus está dizendo, de outra maneira é necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora na consumação dos séculos, uma vez manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Quer dizer, Jesus teria que morrer desde a fundação do mundo. Porque desde a fundação do mundo, o pecado já existia. Quem é o criador do pecado? Deus. Ele é o único que pode criar alguma coisa. Como assim, irmão? Deus, mas meu Deus do céu, o pecado é criado por Deus. Não é que todo mundo pensa? Porque é o seguinte, imagine que Deus vai te criar e você vai ter o direito de escolha. Só que como ele vai te dar o direito de escolha se você não tem um outro lado para escolher? Deu para entender? Seria a mesma coisa Deus ter feito Adão e Eva, só os dois, e Eva chegasse para Adão e falasse assim, você me ama? Ele diria, eu tenho escolha? Tem tu, vai ter ele. Ou seja, não tem ninguém. Como que ele pode dizer que ama se não tem ninguém? Agora, quando existem várias mulheres e você escolhe uma, você escolhe por quê? Você quis, né? Porque você quis, você teve escolha, você teve esse direito. Adão podia ser o outro que podia dizer, olha, eu não escolhi, foi Deus que me deu. Os demais não vem com essa história porque você tem direito de escolha. A gente faz isso, E né? foi o que ele fez, né? Foi Ele era o único que podia dizer. A Né? mulher que tu me deste. Como alguns dizem assim, não, que Deus, esse marido ou essa esposa foi Deus que me deu. Não, irmão, foi você que escolheu. Agora, Deus pode preparar, lógico, uma esposa para você, mas você escolhe. Deu para entender? E por que eu estou dizendo que Deus pode ter criado o pecado? Porque senão não haveria escolha. Lógico que tudo ele faz, e ele é onipotente, ele é onisciente, e se o pecado está no mundo, e ele faz, existe essa separação, porque toda iniquidade que nos separa de Deus, certo? Certo. Quer dizer que se o pecado está aqui, Deus não está presente? Ele está presente. Só que ele acaba tirando de nós, a comunhão com ele. Deu para entender? Não quer dizer que, Deus, como ele deu, a gente pode dizer assim, Deus não aceita o pecado. Logicamente, o pecado em nós ele não vai aceitar, porque você escolheu. A escolha do pecado somos nós que escolhemos. Não, mas a gente já nasceu do pecado. Sim, a gente já é propício a pecar, porque já está na nossa genética, já está no nosso DNA. Mas eu posso escolher não pecar. Posso ou não? Vai ser um ermitão então, viver lá na caverna escondido, não é? E mesmo lá eu vou pecar? Vai, porque como você vai viver na caverna escondido, longe, egoísta, já está pecando. Dá para viver sem pecar? É muito difícil. Por isso que Cristo veio. Por isso que há a salvação. Para mostrar justamente isso, vamos lá para Isaías 45. Isaías 45. Pastor, mas se Deus deixou de escolher, por que todo mundo quer? Todo mundo escolhe pecar. Por que todo mundo escolhe? É mais fácil, né? A carne é fraca. A carne é fraca. Como já houve no passado, vamos pensar lá no ano, já começou acho que no ano 100 e pouco, alguma coisa assim depois de Cristo, que começaram a fazer uma separação, que
O espiritual é a sua alma. O pecado é a sua carne. Então fizeram essa separação. Então assim, quando você está na igreja, você está louvando, agradecendo, é a sua alma espiritual santa. Mas quando você está no seu corpo, você está no pecado. Então quem faz você ter o pecado é o corpo. Mas na realidade não tem nada a ver também. Por quê? É justamente a alma. Se fosse assim, era matar. E teve um caso de várias pessoas se suicidando porque falavam assim: ah, vou acabar com o corpo, minha alma está liberta. Eu fico imaginando a hora que chega lá no Hades. Viu? Mas falaram para mim que se eu matasse o corpo, a minha alma estaria liberta lá no Hades. Então vamos lá, Isaías 45, verso 7. E é Deus dizendo, verso 6, vamos para vocês entenderem. 45, verso 6. Para que se saiba, desde o nascente do sol, desde o poente, que fora de mim não há ouro. Eu sou o Senhor, e não há ouro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas estas coisas. Quem cria o mal? Por que ele cria o mal? Para que a gente possa escolher. Porque não tem como eu falar assim: ah não, eu não tive escolha. Ou eu te servia, eu te servia. Mas agora eu tenho escolha. Eu posso escolher o mal. Seria por obrigação. Sim. Ou seja, eu posso escolher o mal. E a pessoa pode escolher o mal e ir praticar o mal. Só que ela sabe que haverá condenação. A escolha é dela. Deus não vai interferir nessa escolha. Agora, se ela escolhe servir a Cristo, aí o caminho é diferente. Mas a escolha é sua. Deu para entender? Lógico que as escolhas causam consequências. Então não tem como fugir disso. Brasileiro, mas tudo mais fácil. Diz que a árvore da vida era mais alta que a árvore do conhecimento. Vamos pegar o fruto. Marquiciano esse cara aí. Ah, mas se não era, tava quase no Brasil, Adão, velho. Ah, são tem uma outra passagem. Tem uma passagem que as pessoas pegam. Está lá em Jó. Se não me falha a memória. Nossa, eu já que as pessoas falam assim: ah, mas se fosse outra pessoa, não fosse Deus, se fosse qualquer outro, cairia no pecado de alguma forma. Sim. Os dois nós somos pecadores. Ninguém é tão bom o suficiente. Eu não vou achar aqui agora, porque eu tinha marcado, só que eu acabei pulando. Tem uma passagem em Jó que Deus não aceita o pecado, não pertence a ele o pecado. E muita gente usa esse verso. Eu sei que é Jó 4. Qual que é? É o 4, não é?
Já eu encontro. Eu sei que está em Jó. Eu sei que é Eliú. O que diz esse versículo? Não lembro mais agora. Eu já eu acho. Estava aqui nesse slide e eu acabei apagando. Mas vamos lá. Como nós, depois eu encontrando, já falo para vocês. Que Deus não aceita o pecado. Procura no Google. No Google vai achar de primeira já. Procura assim. Deus. Criador do pecado. Procura o Criador do pecado que acho que já vai aparecer. Não vai falar que é Deus. Não, só eu que falo. Vou na internet também. Porque assim, alguns colocam porque Deus é tão santo, tão puro que ele não pode fazer o mal. Se ele não pode fazer o mal, você está tirando o poder dele. Então ele não é onipotente. Deu para entender? O meu aqui, o primeiro que eu abri, deu em Tiago 1,13, pastor. Que no caso do que ele não põe ninguém, não tenta ninguém. Não é? Ninguém pode dizer que Que foi tentado por Deus. Porque Deus não tenta ninguém. Realmente, ele não tenta ninguém. Quem vai tentar é o diabo. Ele só coloca você no caminho dele. Não é verdade? Que nem o Tiago fala. Deus não tenta ninguém. Realmente, Deus não vai tentar ninguém. Mas lembra de Jesus que foi para o deserto? Ele foi para o deserto para ser tentado. Quem que levou ele? É Deus? O Espírito Santo é Deus? Então o Espírito Santo leva. Quem vai tentar é o diabo. Que apareceu aqui a origem do pecado dos anjos em Gênesis 1,31. E daí ele fala que tudo que ele criou era bom, no início era bom. Mas onde está a origem do pecado? Pastor, não sei se ele sabe, ele fala que Saul também era orientado pelo Espírito enviado por Deus. Sim. Deus não tenta. Mas ele prepara o caminho para você ser tentado. Ele coloca o diabo para fazer a situação dele. Por quê? Como você vai passar pela prova se você não for tentado? Então ele não vai tentar você. Como o caso, por exemplo, de Jó. Ele tentou, Deus tentou a Jó? Jó 34:10, ele fala assim: portanto, ouvi-me, homens de entendimento, longe esteja de Deus que pratique a ele a maldade, e do Todo-Poderoso que cometa a iniquidade. Pois se atribuirá ao homem, mas é a única coisa que tem. Não, tem outra passagem. Depois eu acho. Vamos seguir em frente. Vamos lá, depois eu encontro. Depois eu falo para vocês. Vamos lá. Longe de Deus esteja praticado o pecado. Aonde está? Jó, peraí. Livro de Jó 34:10. É o que ela acabou de Longe ler. de Deus estava a praticar a maldade, o Todo-Poderoso converter a perversidade. Deixa eu achar. Jó 34:10. A minha tradução diz: portanto, ouve-me vós, homens de entendimento, longe esteja Deus de o fazer a maldade, e do Todo-Poderoso a prática da iniquidade. Sim, mas aí está diferente. Aí porque você está mostrando o quê? Que Deus não vai fazer iniquidade. E nem vai cometer o pecado. Então, longe de Deus isso. Mas ele criou o pecado aonde? Na terra, no planeta. Então o homem está sujeito ao pecado. Mas é um outro verso. Mas depois eu acho, depois eu encontro. Tá? Essa Bíblia do Senhor é que sei, não. Estava aqui. Mas vamos seguir em frente, vai. Senão a gente não sai do pecado. Misericórdia. Amém? Então vamos lá. Deu para entender? Ou seja, para que o homem tenha escolha, precisou ser criado o mal. E pelo que a gente leu lá em Deus, já começou lá na fundação
do mundo. Por quê? Precisa existir uma escolha. Então o pecado ele é bem distante até de Lúcifer. Ou seja, Lúcifer ele acaba caindo no pecado também. E pode ver que quando o camarada abraça o pecado, a primeira coisa que acaba com ele são as faculdades mentais. Porque Lúcifer já pensa, vou subir ao mais alto céu, vou ser semelhante a ele. Olha o cara. Vai ser ignorante, sei lá não sei onde. Ele é inteligente. Adão a mesma coisa. Quando Adão abraça o pecado, qual foi o pecado de Adão? Escutar Eva. Qual foi o pecado de Adão? Se esconder de Deus. Olha só, vamos voltar lá em Gênesis. Desobediência? Escutar Eva, foi. Todo mundo acha que foi Eva o problema. Vamos Eva lá. escutou a serpente. Não foi obediente. Vamos lá. Capítulo 2. Se você, mulher, se eu fosse mulher, eu já marcava esse verso para não ter mais problema. Capítulo 2, verso 17. Olha o que diz aí. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, quem que está falando aí? Deus. Dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então quer dizer, não pode. Vocês entenderam isso, né? Amém? Então vamos lá. Agora Gênesis, capítulo 3, verso de número 2. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, tá certo? A ordem de Deus era essa, não é? Sim. Que podia comer. Sim. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, certo? Tá certo também, né? Nem nele tocareis. Tá certo isso? Tá? Não. Deus falou que não podia tocar? Não. Aí não. Podia comer. Ué, mas essa ordem foi dada a quem? Ah, não. A mulher não tinha sido criada ainda. Criou a mulher. Aí, quem contou a história para a mulher? Quem que começou com o pecado? Aumentou um ponto aí. Aumenta, mas não aumenta. Ou seja, ele fala para a mulher que não pode comer nem tocar. Não, mas isso é natural do homem. Você tem que dar um terrorzinho a mais para esse. Aumentou. Né? Não adianta, irmão. Então, Aí. qual foi o pecado dos dois? Desobediência. Que as pessoas tinham antigamente a ideia do seguinte: comeu no fruto é o sexo. Pronto. Que aí agora eles viram que eles estavam nus. E aí que começa o pecado. Gente, sexo não é pecado. O pecado foi a desobediência. E o que Deus queria de Adão e Eva era o arrependimento. Teve? Não. É o que a gente faz. A gente joga a culpa no... Sempre no outro. Sempre no próximo. Sempre. Então vamos lá. Como mostramos, também não tem nada a ver com ele. Em relação aos anjos, os anjos também tiveram direito de escolha, também acabaram pecando contra Deus. Está lá em Judas 6, capítulo 10. 2 Pedro, capítulo 2, verso 4 e Apocalipse 12, verso 4. Que nós já lemos que Lúcifer sobe, faz a cabeça deles e todo mundo desce para a terra. Os anjos caídos são os demônios, certo? Aleluia! Glória. 10, hein? Oh, glória! Os anjos caídos estão presos. Só os demônios que estão soltos, que eram da geração passada de Lúcifer. Em relação ao homem, na história da humanidade, vemos biblicamente que o pecado já estava no Éden. Exemplo da Isaías 14, 11, Ezequiel 28, 14. E quiserem marcar aí Hebreus 9 e verso 12. O pastor do pecado, qual que a gente fala que era que o senhor procura? Você não pegou. Do qual? Do Jó? 34, 10. O Léo 38,4. 38, 4 diz o quê? Fala, onde estava tu quando eu lancei os fundamentos da terra? Não, não é esse também. Sai do pecado, assim, vamos embora. É uma passagem que está, que é um dos amigos de Jó que fala para Jó. Só que assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com os amigos de Jó, principalmente os três no começo, porque os três
três estão desviados também. E pode ver que até um fala assim, e eu estava na madrugada e um vulto preto que passou perto de mim me arrepiou e ainda falou assim para mim, olha, diga para Jó, como se fosse de Deus a mensagem. Na realidade não é. É Lúcifer mandando a mensagem para Jó. Então aquilo que pode estar escrito não é, podemos dizer que é uma verdade escrita de Deus, e sim uma mensagem de Lúcifer, tá? Mas depois eu acho. Conceito errôneo, pecado é uma ilusão, como alguns colocam dizendo, não, isso aí é uma ilusão que colocaram na cabeça das pessoas, isso não existe, não é? O pecado é o eterno princípio do dualismo, que é justamente aquela separação da carne e da alma. Não existe também isso. Os gnósticos, né, que... Outros colocam que o pecado é o egoísmo. Não quer dizer que o egoísmo não seja pecado, mas ele pertence também ao pecado, mas só ele não é o pecado. O pecado também, dizer que é só a violação da lei, também não é, porque antes da lei já existia o pecado. Lógico que a lei ela vai mostrar o pecado. Mesmo que depois que, por exemplo, de Moisés que começa a lei, as pessoas anteriores a Moisés também já viviam já debaixo de regras, já viviam debaixo de uma lei divina, só que não estava registrada, tá? Um exemplo disso é quem disse, por exemplo, para Caim e Abel que tinha que fazer sacrifício, que para falar com Deus tinha que fazer um sacrifício. Ou seja, então já existia regras, já existia normas, só que elas não eram escritas, e isso era passado apenas por fala, por uma linguagem. Acontece que Moisés resolve fazê-la escrita. Então, a partir dali, nós podemos dizer que a palavra de Deus começou a ser escrita e a lei começou a ser mostrada, para chegar até nós. Se imagine se fosse só falado, se já começou com Adão aumentando, imagine quando chegasse em nós. Não pode nem tocar. Como que ia chegar até nós? Então, por isso, passa a ser escrita, tá? Não quero dizer também que não havia escritos antes de Moisés. Havia escritos também. Possivelmente, quando Gênesis 1 é escrito, Moisés apenas compilou aquilo que já estava escrito, tá? É o que é mais possível, porque a linguagem é diferente de Moisés. É como se Moisés pegasse um texto e colasse junto com o dele. Esse primeiro texto não foi ele que escreveu. Alguém escreveu do passado. E depois ele escreve para frente, tá? Comia dele só o Êxodo? Só? Oi? Só o Êxodo? Não, ele escreveu os 5 primeiros livros. São bem livros. Ele mesmo. De Gênesis a Deuteronômio. Então todos esses, o Pentateuco é de Moisés. Moisés escreveu. Mas o que a gente percebe é que primeiro Gênesis não foi ele que escreveu. E nem o final de Deuteronômio. Porque no final está escrito lá que ele morreu e foi enterrado. Por que ele escreveu que ele foi enterrado? Josué terminou o livro. Conceitos corretos. Pecado é qualquer coisa contrária ao caráter de Deus. É um ato voluntário de transgressão das leis de Deus. É um ato voluntário. E cada um de nós sabe como fazê-lo. É o estado de degradação. O pecado é o estado de degradação decorrente da queda, no qual todo homem se encontra. Romanos 3 e 23, vamos lá. Romanos ele deixa bem claro. Todos pecaram. Romanos capítulo 3, verso 23. Aquela aula passada que estava falando de demônios, dos nomes dos demônios. Aí saindo daqui, eu tentei entender o nome do demônio que tem muito aqui em Sorocaba. Tal de Tranca-Rua, né? Tá lá no Itabuvu. Aquele é demônio mesmo. Aquele farol Não sai isso aí. Esse tá difícil, viu? Esse aí tem com gente de oração, ele vai sair. Só o cara das Uber, né? Não, o pior é que caiu um motoqueiro, né? Vocês chegaram, viu um motoqueiro caiu dentro do buraco, parece ele deitado lá. Caiu jacado, gente, tá absurdo aquilo lá. Os caras cavam, acham tubo de gás, cavam, acham tubo de água, pelo amor de Deus. Eu acho que não vai ter nem ônibus, eu acho que os irmãos, as pessoas vão ter que andar tudo correndo naquela pistinha que vai estar lá para poder chegar no nosso cliente. Andando tá mais rápido que de carro já. Já tá.
Vamos lá. Porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, a partir do momento que pecamos, estamos longe da glória de Deus. Erramos o alvo, falhamos. Agora, tem como se aproximar de Deus? Deus vai perdoar o pecado? O salário do pecado é a morte. E vindo depois o juízo. Ou seja, não tem como. A questão do pecado, a partir do momento que entra no ser humano, ela faz separação entre o homem e Deus. Tá? Agora, por isso Cristo veio, justamente para resgatar esse homem, resgatar o ser humano. E ele leva sobre si toda a nossa iniquidade, todos os nossos pecados. Ele morre em favor de todos. Por isso que quando eu creio nele, ou seja, quando eu creio no Senhor, eu sou salvo por Ele. Porque eu, por meus atos, ou tentar fazer o melhor da minha parte, ou tentar fazer as boas ações, praticar a lei, eu vou conseguir vencer o pecado? Não. E mesmo com Cristo, eu ainda continuo pecando, como o apóstolo Paulo diz. E o pecado que habita em mim. O pecado habita em nós, não tem como arrancar o pecado de nós. Nós só vamos nos libertar do pecado a partir do momento que formos arrebatados ou mortos. Quando morrermos, aí sim, a nossa alma está liberta. E se eu creio nele, essa minha alma estará salva em Cristo. Nós só somos libertos por Cristo, que é a doutrina da salvação. O pecado é pessoal. O pecado é cometido por indivíduos. Pode ser pecados deliberados ou pecados por ignorância. Errar o alvo também implica em atingir o alvo errado. O indivíduo não pode lançar a culpa no diabo, sociedade, circunstâncias, pessoas, etc. O homem não é uma vítima inocente. Romanos 2. Portanto, é inexcusável quando julgas, ó homem. Tem desculpa? Inexcusável é porque não tem desculpa. Quando julgas, graças a Deus nós não julgamos, amém? Quem quer que seja, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas o outro, pois tu que julgas, faze o mesmo. Se o camarada caiu no pecado, eu julgo ele, eu também estou no mesmo pecado. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Ou seja, Deus vai julgar a todos. Não pense que Deus vai fazer um pacotão e falar, não, vocês estão todos condenados, já era. Não, Ele vai passar um por um. Ele freia o falso, né? Porque nós, se você na fila, se for puxar a capivara ali. Como será o julgamento dessa geração que não conheceu a Cristo? Antes de Abraão. Irmão, é impossível não ter conhecido. Mas Cristo morreu uma vez? Ele morreu só uma vez. Só que todos que conheceram a Deus, ou conheceram a palavra, ou conheceram Jesus, mesmo não sendo Jesus, seja Logos lá, todos sabiam que ele viria para salvar. Então tinha conhecimento de Deus. Por exemplo, Abraão foi salvo? Foi. Não. Ele está aguardando a salvação. Por quê? Abraão morreu antes de Jesus. Morreu acreditando, né? Ele morreu crendo. Então por isso que ele é chamado pai da fé. Porque ele morreu crendo que haveria um resgate. Mas ele não chegou a ver Jesus. E Jesus vai morrer bem depois. Mas só que a morte de Cristo já veio resgatá-lo. Por isso que está lá em Efésios 4. Mas se ele morreu com ele está no céu, não. Não mais. Antes da morte. Para isso, é verdade. Isso, agora ele foi para lá. Porque ele está lá em Efésios, capítulo 4, verso de número 8. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o e deu dons aos. Ou seja, Jesus pegou todo mundo que estava no seio de Abraão, que morreram crendo, mesmo antes de Jesus, e depois levou para o paraíso. Tá? Então, as gerações passadas também, a gente percebe que Jesus estava presente. É o que a gente viu lá em Provérbios 8, que a sabedoria gostava de estar com os filhos dos homens. E a sabedoria quem é?
Entendido? Então, quer dizer, em todas as gerações, a oportunidade de salvação foi dada a todos. Por isso que Hebreus está dizendo bem claro, se não era necessário Jesus morrer na primeira geração, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, falou, não, deixa para a sexta. Pastor, mas se está no paraíso, Está salvo. Paraíso, salvo. Se você chegar no paraíso, você fala, glória a Deus. Fala, yes, cheguei. Não tem recurso, né? Não. Já Acabou. tem que correr. Acabou. Cheguei no paraíso, eu estou salvo. Ok? Agora, quem está no Hades também já era. Não tem mais retorno. Por quê? Porque uma vez caído lá no Hades, já é culpado. Pode ver, isso está claro lá em Lucas 16, que fala lá do rico do Lázaro, 16. Vamos ler lá, vai. Pastor, outra coisa que algumas pessoas falam é que no Antigo Testamento Deus era só para o povo de Israel. E não era isso, ele era para todos os povos. Né? O outro povo que cresce nele. Você queria que se você, por exemplo, você que você fosse um assírio e você falasse assim, eu quero ser judeu. É o caso de Naamã. Naamã foi curado lá no Rio Jordão, aí ele vai falar com Eliseu. Aí ele chega e fala assim, a partir de hoje eu não vou mais sacrificar nenhum Deus, a não ser ao Deus de Israel. Só que infelizmente eu tenho que acompanhar o rei. Eu tenho que carregar ele pelo braço para chegar lá no Dagon e ele oferecer o sacrifício dele. E eu também vou ter que pedir a bênção de Dagon. Mesmo eu sabendo que ele não é nada, eu vou ter que fazê-lo por causa do rei. Aí daí ele diz assim, e eu peço que isso não seja imputado para mim como pecado. Aí Eliseu fala, vai em paz. Ou seja, então quer dizer, mesmo ele sendo dos assírios, ele queria servir a Deus. Mas para isso, o que ele precisava fazer? Se tornar um judeu, acreditar no único Deus. Isso é possível. Então se o povo antes de Cristo cresce em Cristo, ele virando judeu seria salvo. Sim. Aí seguindo a lei. Então, porque as pessoas defendem que Cristo era só para os judeus, não é que era só para os judeus. Os outros poderiam querer se virar judeus e crer no João capítulo 1, verso 11. Evangelho de João, capítulo 1, verso 11. Leia aí. Melhor você ler na sua Bíblia. João? João, capítulo 1, verso 11. Assim eu vou procurar para eu achei. Achou? Achei. E diz aí. Ele veio para os seus e os seus não receberam. Amém. Pronto. Quem era dele? Ele veio para os judeus. Ele não veio para os outros. Só que, lógico, a gente fala assim, mas é um Deus cruel, queria só os judeus. Não. Deus, ele sabia todas as coisas. Um exemplo está lá em Romanos 20, 11. Romanos capítulo 11, verso 25. Vamos ler dos 17, vocês vão entender. Romanos 11, 17. A Júlia já decorou hoje. Você fala muito. Isso é bom, tem memória boa. E se algum dos ramos foram quebrados, tu, sendo zambujeiro, quem que é o zambujeiro? Nós. Quando você olhar o irmão, você falar, o rapaz usando o zambujeiro. Foste enxertado em lugar deles. Deles quem? Judeus. Feito participantes da raiz e seiva da oliveira. Por isso que Zacarias e depois lá em Apocalipse ele vai falar das duas oliveiras. Tá? Porque uma é a oliveira pura, a outra está enxertada. Tá? Por quê? Quebrou o galho da oliveira e enxertou o zambujeiro. Nós éramos zambujeiro, não servia para nada. Para que serve o zambujeiro? Quebrou o galho para nós, então. Quebrou o galho para nós. E colocou enxertado na oliveira. Olha o que ele diz aí no verso 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmos, se achando melhor que os judeus.
que o endurecimento veio em parte sobre Israel até que a plenitude dos gentios haja entrado. Ou seja, houve um endurecimento dos judeus. Mas quem fez esse endurecimento? Deus. Ele já estava de olho em nós. Só que ele precisava cumprir a promessa. E a promessa tinha que ser feita. A promessa que foi feita lá em Adão tinha que ser cumprida em Jesus. Só que se Jesus tivesse, o povo judeu tivesse aceito, e eu falo que graças a Deus que a religiosidade estava absurdamente em pecado. Por quê? Os judeus preferiram a religiosidade do que Jesus. E por preferirem isso, Jesus abriu a oportunidade para nós. E nós, como zambujeiro, fomos enxertados nele. E através dele, hoje produzimos fruto. Só que sem esse fruto, não há salvação. Deu para entender? Então nós fomos enxertados. Falando de Jesus para cá e de Jesus para trás. Quem estava ali que não era judeu? Teria que ser judeu. Por isso tinha os prosélitos, que eram os que se transformavam em judeus. Então era necessário. Lógico, pode ver o caso de Cornélio. Cornélio não era judeu, ele era um gentil. Mas ele orava a Deus, ele buscava a Deus, e aí Deus mandou Pedro para lá para pregar o evangelho a ele. Da mesma forma acontecia no Antigo Testamento. Tinha que seguir as leis. O problema é que os judeus eram fechados. Eles não permitiam que ninguém entrasse, nem sequer estudassem a palavra. Por isso tinha o pátio dos gentios. Então você podia falar assim, mas eu quero ser um judeu, eu quero fazer parte. Tudo sem problema. Só que você vai ouvir a mensagem do lado de fora. Você tem um pátio para ficar do lado de fora. Você não podia participar das mesmas reuniões que os judeus. Então era a divisão que já existia. Então, agora, o que o apóstolo Paulo nós vimos aí? Que sem lei não tem como eu culpar alguém do pecado. Por isso que quando, imagine o seguinte, o povo de Israel precisava entrar em alguns territórios e Deus falava assim, acabe com tudo, até com as crianças de peito. Aí você fala, nossa, que crueldade. Mas pense comigo, que pecado essa criança tinha? Para onde ela vai? Paraíso. Quer dizer, no caso, Deu para entender? É cruel. A gente pensa assim, é cruel porque matou aquela criança. Mas se ela continuasse naquele lugar, ela ia ser participante do quê? Da idolatria, coisa que Deus abominava. Quando não matavam as próprias crianças aos ídolos. Então assim, era um sacrifício que Deus fazia, mas só que algumas pessoas podiam ser salvas. E como o caso da Raabe, que está em cima do muro lá, a destruição vai acontecer, ela fala, pelo amor de Deus, se possível me salvar, né? Ajudei vocês. Ajudou mentindo, né? Pecando. mentindo bem. Ainda teve salvação. Mas aí entra a questão de ética e moral. Ela fez uma coisa eticamente incorreta, mas moralmente certa. Porque se pegassem eles, iam matá-los. Então, e ela também já estava pensando na vida Ela dela. era contra o assassinato. Hã? Ela mentira, ela era contra o assassinato. Ela era contra o assassinato. Semelhante à rifa da igreja. A rifa foi bem pecado, mas a rifa da igreja. É igual assim, tem uma história judaica que diz assim, que passou um ladrão correndo na rua de Israel e tinha um profeta homem de Deus. E um ladrão passou correndo, só que havia, nessa rua havia uma bifurcação, né? E essa bifurcação fazia uma divisão para o lado direito e para o lado esquerdo. Aí o ladrão passou e falou assim para o profeta, profeta, me ajude, porque... E o profeta já estava na bifurcação esquerda. Aí ele falou assim, me ajuda porque tem 10 homens vindo atrás de mim porque eu roubei e eles vão me matar. Aí o profeta falou, pode ir em paz, vai em paz. Aí o profeta tirou o banquinho dele e mudou do outro lado da rua. Aí os camaradas chegaram e perguntaram para o profeta, profeta, você não pode mentir. Por um acaso, o rapaz passou por aqui, ele falou, desde que eu estou aqui não. Aí eles foram para o outro lado, entendeu? Eticamente ele estava errado, ele omitiu, mas moralmente ele salvou a vida do rapaz. Não está escrito na Bíblia, gente, pelo amor de Deus. Começar com a árvore e Olha, já ia começar. Ai, Senhor. Por exemplo, as tribos indígenas que não têm acesso a gente, elas não conhecem, não têm conhecimento do bem e do mal.
obrigação de pregar o evangelho para elas? Então, isso é uma questão bem complicada. Assim, no meu modo de ver, digo eu, não o Senhor, digo eu. Assim, se eles não conhecem a verdade, eles vão ser julgados pelo quê? A Bíblia deixa bem claro que abrirão os livros do quê? Das ações. Então os ímpios fazem boas ações? Fazem. Eles vivem a vida deles de uma forma extraordinária, maravilhosa, tudo bem. Então eles vão ser julgados por esses atos. Lógico que existem ímpios que erraram, que também falharam e vão ser julgados por isso. Agora, se eu chegar lá e pregar o Evangelho, eu vou estar mostrando a verdade. E aí eles vão ser obrigados a aceitarem a Cristo. Só que, se eu não faço, o que está acontecendo comigo também? Eu estou sendo omisso. Por que eu estou sendo omisso? Porque Jesus disse o quê? Ide por todo mundo. Ide por todo o mundo. Então assim, eu preciso ir. Só que se eles não souberem, eles vão ser julgados pelas ações deles. Uma questão assim, por exemplo, tem muitos missionários que vão, né, acabam sendo mortos, porque tem tribos que são muito agressivas. Sim. Então assim, no caso dessas tribos, elas perderiam o direito da salvação por não estar aceitando um estrangeiro que está ali dentro? E aí não matando o profeta de Deus? Aí no caso seriam pelas Mas obras aí é que deles. está. Moralmente eles não estão. Vamos pensar assim, eu preciso ir pregar o Evangelho, mas vocês sabem muito bem que nem o apóstolo Paulo, muitas vezes, ele falou assim, eu não fui, porque o Espírito Santo não me permitiu. E muitas vezes ele estava orando e pedindo a Deus para que mostrasse para onde ir. O missionário jamais deve ir para um lugar sem Deus chamar. Concorda? Sim. Porque senão vai sofrer as consequências. Que nem tem um vídeo que eu até assisti de um missionário, isso foi uma história real. Ele vai para uma tribo, eu não lembro se é africana ou se é lá do lado das Américas aqui. Ele vai para uma tribo, e são duas tribos que estão em guerra, e ele vai para uma delas. E essa tribo, ele está tentando pregar o Evangelho. Ele aprende a língua, mas está tentando pregar o Evangelho, mas só que eles não querem nem saber, né, sobre a questão de Cristo. E ele descobre que ele está no meio dessa batalha dos indígenas, e assim, para acabar com a batalha, por exemplo, quem começou a briga, né, quem começou a situação, tem que oferecer o filho para ser morto, para acabar com a guerra. Então esse filho, por exemplo, a tribo de cá manda o filho do chefe da tribo para outra tribo, e esse filho é morto para que haja paz entre as tribos. Aí o homem aproveita essa história da própria tribo, que era uma cultura deles, e apresenta Cristo. Aí eles falam assim, então, nós estamos em guerra contra Deus, e mesmo assim, mesmo sendo Deus não sendo culpado, Ele deu o filho dele para nós, e nós matamos. E através da morte dele é que somos salvos para Deus. E ele ganhou a tribo toda para Cristo. Dos dois lados. Olha que coisa linda. Mas foi o quê? Uma missão dada por Deus para ir àquela tribo. Então assim, Deus ele envia e faz acontecer. O problema maior é que muitas vezes esses evangelistas que estão indo para esses lugares, muitas vezes nem sequer conhecem a palavra, gente. Então nós precisamos estar aptos ao estudo da palavra para ser um missionário. E eu também preciso aprender a língua do outro país se eu vou para lá. Eu vou chegar de sopetão lá. Não, vai morrer. Eu vou para a China. Ninguém quer ir para um lugar mais triste, mais abandonado. Todo mundo quer ir para os Estados Unidos, quer ir para Chile, quer ir para a Argentina. A gente já está em crise, já não é mais um bom lugar. Não, tá muito bom, meu irmão. É Paraguai, né? O fato do pecado na vida do crente, a gente sabe que o pecado está em nós, vive em nós, e a gente acaba tendo a consequência do sei lá. O que acontece com o pecado? Ele nos tira da comunhão com Deus, exclusão da igreja, disciplina de Deus e às vezes até a morte física, que está lá na leitura da Santa Ceia. O arrependimento é a confissão, crer no sacrifício de Cristo na cruz e a dependência de Deus e a santificação. Lógico, eu a cada dia tenho que me santificar, mas é assim, não há quem não viva sem pecado, todos pecam, só que nós vivemos Cristo, Cristo está em nós, então eu tenho que viver minha vida mudando cada dia. Lógico, pequei, o que eu faço? Pedir perdão ao Senhor. Irmãos, uma coisa é você pedir perdão ao Senhor por um erro que você cometeu contra Ele. Agora, se eu fiz o meu irmão pecar, ou eu pequei contra o meu irmão, não adianta pedir perdão para Deus.
Eu primeiro preciso pedir perdão ao meu irmão. Certo? E nem já vi muitas vezes dentro da igreja, a pessoa vai participar da ceia, porque brigou, discutiu com a irmã, o pastor falou assim, não, pode pedir perdão para Deus, que Deus está perdoando. Como? Se a irmã está ofendida? Não tem como, isso a Bíblia nos ensina. Se você tem, é a mesma coisa, se eu vou oferecer a minha oferta a Deus, não é? E eu tenho algo contra o irmão, eu não devo oferecer a minha oferta, porque eu não vou receber a minha bênção. Vamos ler? Mateus, Jesus, a hora. Eu achando que ia falar pecado em 15 minutos, e a salvação é 15 minutos. Mateus, capítulo 5. Capítulo 5 de Mateus, verso 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Então não adianta eu chegar na igreja, vou ofertar, se eu tenho algo contra o meu irmão, se eu estou devendo lá nas Casas Bahia, se eu estou devendo lá na loja 100, se eu estou com o meu nome no SPC, irmão, não adianta ofertar, ok? Por quê? Se meu nome já está no SPC, eu estou devendo para o banco, já estou devendo para o agiota, já tem alguém batendo na minha porta, não adianta você dar a sua oferta, você está dando à toa. Porque a oferta é uma questão de você oferecer a obra de Deus, oferecer a Deus, Deus aceita. E Ele te abençoa quando você faz isso. Mas quando você oferece e tem coisas para trás pendentes, Deus nem olha a tua oferta. Por isso que a vida às vezes está indo de mal a pior. Ai, mas eu estou pagando, meu Deus, está pagando, já é. Já estou. É porque é obediência. Esquece, é fidelidade, esquece, isso não existe. Ou seja, qualquer oferta que você for oferecer e tem coisa pendente e está devendo para alguém, pague primeiro. Pague, resolva a situação. E depois você acerta a sua dívida com Deus. Até porque escandaliza, né? Se você está devendo para o seu irmão, você está pagando dízimo normalmente, ele vai falar, para isso tem então. Então, para a igreja você tem, para mim não. Eu lembro que eu era criança, uma vez fui com meu avô, lá no mercado municipal. Meu avô era pastor. Ele chegou para fazer uma compra e ele percebeu que estava sem a carteira. Daí ele chegou e falou assim, ai rapaz, eu esqueci o dinheiro. Eu vou voltar para casa. Naquela época era uma dificuldade, né? Em questão de carro e tudo mais. Ele falou, eu vou para casa e depois eu passo aqui de volta. O rapaz falou, não senhor. Ele falou assim, o senhor é pastor, pode levar, depois o senhor acerta. Semana que vem, quando o senhor voltar, o senhor acerta. Eu falei, eu confio no senhor. Por quê? Ele era pastor. Faz isso hoje. Viu? Vamos fazer um carnezinho? Qual é a sua profissão? Profissão, pastor. Não, a gente não vai poder fazer crédito. Vamos tomar um café e a gente já volta. Acabou as Pode ser com... Tudo bem com você? Como é o nome desse? Eu podia chamar minha mãe para ela dar uma aula para ela. Não pode? Né? Minha mãe já trabalhou na Lagarta, essas coisinhas, então ela foi livre, né? Ela tem como ensinar. Eu Como é o não nome tenho dele? como ensinar isso aí.
Esse é o Rex? Entendi. E aí teria que ser minha mãe mesmo, porque eu vi para ensinar essas coisas também. Todos os três? Se eu tirar o papel, sabe o que eu vou jogar? A máquina, você leva pra ela, tá bom? Aí no final dá pra você esperar um pouquinho mais e eu pego pra você lá. Porque assim, eu ensinar eu não sei. A corte de tudo eu não sei ensinar, né? Dependendo da máquina, tem bastante máquina aqui. Você vê qual máquina que é? Qual será que é dela? Tem qual que é, mas é todo muito bonitinho. Ah, não, mas é pesado. Vou pegar aqui, Nossa, tá um calor. Tem copo aí? Deixa ela sentar assim, tá olhando. Vai começar a jejum e oração. Perdeu os pecados. Não tem, Elisa. Não, tem que pegar nesses copinhos aí. Pega esses copinhos. A minha mãe não tem internet, eu ia poder assistir o celular. Não tá ligada? Não, professor. Não dá, porque não tem internet. Então, o que eu posso fazer? Colocar internet? Ô, Ti, vem cá. É 34 10. É por causa da versão, né? Eu falei, amiga, cara, que não É um absurdo. A gente fala pra ele, ele não aceita. Oi? Não.